E aí, meu amigo do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um Drops de jogos. Eu vou falar agora o que é um motor de um jogo. Esse conceito é muito importante aí pra gente fazer um motor de um jogo, que é o que eu quero fazer nos meus vídeos. A gente tem que discutir o que é um motor de um jogo, que é o que vamos fazer agora. A expressão motor de jogos, ela se popularizou principalmente nos anos 90, quando foram desenvolvidos jogos da id Software, jogos como Doom, Quake. O Doom, ele foi projetado e codificado com uma separação muito bem definida entre o sistema renderizador de gráficos 3D, ou seja, o que desenha os gráficos, o sistema de detecção de colisão, o sistema de áudio, o sistema das regras do jogo como um todo. Tudo está bem separadinho, como se tivessem pastinhas de código muito bem definidas, cada uma para um elemento. Aí você vai pensar, qual a utilidade disso? A utilidade disso é que se você está montando componentes de software bem separadinhas uma da outra, você pode reaproveitar para outros jogos. Então tudo no Doom estava separadinho. As artes gráficas, o mundo dos jogos, as regras que compõem a experiência do jogador. Cada componente é como se fosse uma peça de Lego. Uma peça de Lego que é encaixada ou desencaixada de acordo com a vontade do desenvolvedor. E ele pode pegar a pecinha de Lego do áudio, a pecinha de Lego do gráfico, a pecinha de Lego dos inimigos e encaixar em outros jogos, fazendo outros jogos muito mais facilmente do que refabricando essas peças de Lego todas do zero sempre. Todas essas pecinhas de Lego que eu falei, essas peças de Lego que são como se fosse... são as componentes de software que cada uma é responsável por uma coisa. A união de todas essas peças de Lego dá o que chamamos de um motor de um jogo. Como eu falei, o valor dessa separação se torna evidente à medida que os desenvolvedores não só usam para fazer novos jogos, mas também licenciam essa ferramenta como se alugassem ela de certa forma ou até vendesse ela para que outras empresas possam criar novos jogos com novas artes, novos layouts de fase, novas armas, novos personagens, novos veículos, novas regras de jogo, sem que para isso muita coisa seja alterada no motor principal. Às vezes você nem percebe que aquele mesmo jogo foi feito, quer dizer que aquele outro jogo foi feito com o mesmo motor. Por exemplo, o motor do jogo Quake 3 ele foi muito usado para fazer jogos como Star Wars, Jedi Arena Battle. Major, Sorlag, Doom. You have lost the lead. You are tied for the lead. Excellent. Ele foi usado também para fazer um jogo da Alice no País das Maravilhas. Eu vou colocar vídeos desses jogos para vocês verem. Tem outros exemplos também, eu vou colocando aí no vídeo. E se não tiver ficado claro, eu tenho mais uma analogia. Fazendo essa analogia, é como se o motor de jogo fosse uma forma de bolo. Com a mesma forma, você consegue produzir vários bolos, que são jogos diferentes. Bolo de chocolate, bolo de morango, bolo de laranja, bolo de cenoura, Leon e Nilce, sem precisar mexer na forma. Então, com a mesma forma, você faz muitos bolos diferentes.
Pode parecer que limita, porque o bolo sempre vai ter a mesma forma, mas cada bolo vai ser único, ele vai ser uma experiência com novos gostos, experiências diferentes para o jogador. Imagina ter que fazer tantos bolos sem ter uma forma que sustente esse bolo. Nessa mesma época dos anos 90 e até hoje, você tem comunidades de modders muito bem definidos. Os modders são grupos de... modders de modificadores. Eles são grupos de jogadores ou até pequenos estúdios que modificam no jogo original ou até praticamente recriam novos jogos a partir do motor, a partir do jogo principal. Um exemplo muito clássico disso é o Dota, que surgiu como um mod do Warcraft 3. E hoje é por si só praticamente um gênero de jogo que são os MOBAs. Então, tantos jogos como o próprio Quake 3 que eu já falei, Quake 3 Arena e o Unreal, eles embarcam muito nessa ideia de permitir os moddings, né? Que reutilizam e remodificam aquele jogo original. Eu lembro muito, por exemplo, do Star Wars Jedi Arena Battle, que é claramente um motor do Quake 3, mas era muito divertido você controlar sabres de luz, aí você ficava dando mortais, atacando. Aí eu lembro que os modders, eles criavam novos personagens para o Jedi Arena Battle. Eu já vi Homer Simpson no Jedi Arena Battle, já vi Teletubbies, já vi presidentes norte-americanos dentro do jogo. Eu lembro do vocalista do Green Day, também tinha um mod dele. Então você pode modificar não o jogo como um todo, mas pequenas partes dele, o que torna tudo muito divertido. Os motores de jogos, eles são altamente customizáveis por linguagens de programação como o C, que é o caso do Quake. Você inclusive tem o código desses jogos, Quake, Doom, todos disponíveis no GitHub da ID Software. Você pode modificar completamente produzindo novos jogos ou até criando novas fases para o Quake, se você for muito fã desse jogo. E sem falar que o motor de jogos não só torna o trabalho do desenvolvedor mais fácil pelo fato dele poder reaproveitar código, mas também torna-se uma nova fonte de renda, já que os desenvolvedores podem vender ou alugar esses motores aí para outras companhias. Atualmente, os desenvolvedores de jogos, eles trabalham muito em cima de motores que existem ou até produzem novos motores que são disponíveis aí para outras empresas. E existem motores de jogos inteiros, ou seja, um motor que sozinho monta um jogo completamente, ou você tem um motor para componentes específicos de um jogo, como o caso do motor de física Havok. Ele é feito apenas para trabalhar com a física, para assim possibilitar a criação de novos jogos com física muito realista com o menor trabalho possível. Essa prática que estamos discutindo de motor de softwares cai muito na engenharia de software, porque a gente está falando de reuso de componentes de software. E essa é uma das práticas importantes que a engenharia de software ensina pra gente, pois acaba sendo muito econômico em esforço braçal e financeiro do que desenvolver um jogo completamente do zero. Agora, traçar uma linha entre o jogo e o seu motor, dependendo do caso, é um pouco complicado, pois depende muito de como o projeto é. Existem motores que separam muito bem um componente do outro.
enquanto existem outros jogos que não fazem separação nenhuma entre motor e jogo. Com isso, fica muito difícil reutilizar aqueles componentes. Para dar um exemplo para a gente entender, imagina um jogo que em seu código de renderização, ou seja, em seu código de desenho, ele tem uma função que desenha um orc. Isso acaba sendo pouco reutilizável, exceto se for outro jogo que também tem orcs. Se você criasse um motor de renderização que permite criar uma criatura com qualquer material, quando eu falo material, eu digo textura, iluminação, um sombreamento e uma colorização específica, você pode usar a mesma função, ou seja, o mesmo componente de software para fazer um orc, um elfo, um troll, um humano, um anão, apenas passando a informação que você quer. Então, com isso, você acaba facilitando muito o trabalho do cara da arte, por exemplo. E assim dá para, de fato, reutilizar as coisas. De acordo com Jason Gregory, no livro Game Engine Architecture, volume 2, que é o que eu estou usando como base para fazer essa série de vídeos, uma arquitetura orientada aos dados é o que diferencia um motor de jogo de um pedaço de software que é um jogo, mas não é um motor. Então, você tem que fazer uma arquitetura que permita modificar os dados facilmente. Se os dados estiverem entranhados no código do motor, misturando lógica e regras do jogo, torna-se muito difícil reutilizá-lo para outros projetos. Assim sendo, se não é uma arquitetura que permita manipular os dados facilmente, sem ter que mudar o código a fundo, então essa coisa não é um motor. Aí vem a questão: é possível criar um motor de jogos que possa criar qualquer jogo possível e imaginável sem alterar nada do código-fonte? Isso é praticamente impossível, pois mesmo que você faça um motor capaz de produzir qualquer jogo, além de ser muito trabalhoso isso, os motores eles precisam trabalhar bem com um gênero em específico e também com uma plataforma específica. Por exemplo, se você criar um motor que funciona bem para um jogo de corrida, vai ser difícil você adaptar ele para um jogo de estratégia ou um jogo de luta. Como é que um motor de jogo de corrida vai facilmente virar um motor com um jogo de luta? É bastante complicado. Fora que também você tem um motor que funciona bem para um jogo de PC, ou seja, ele produz um jogo de PC, mas às vezes não produz um jogo de PlayStation. Já que as ferramentas para criar um jogo de PC e de PlayStation são muito diferentes. Mesmo os motores multiplataforma de propósito geral, como eu disse, vão ser difíceis para adaptar um jogo de corrida, ou um jogo de estratégia, ou um jogo de luta, ou um jogo de tiro em primeira pessoa. É bem seguro que quanto mais propósito geral um motor de jogo menos específico para um gênero ele vai ser e menos específico para uma arquitetura ele também será. Isso pode fazer com que o desenvolvedor de jogos esteja muito restrito na hora de fazer o jogo de seus sonhos. Esse fenômeno que eu digo de você optar por alguma coisa no motor em detrimento de outra é o que chamamos de trade-offs, que são trocas baseadas em suposições sobre como o jogo vai funcionar, para qual gênero e para qual plataforma. Por exemplo, um motor projetado para lidar com um mapa de ambiente fechado como dentro de um prédio, dificilmente vai funcionar bem para um ambiente aberto, já que os algoritmos e as estruturas de dados para jogos em ambientes fechados são completamente diferentes de jogos com mapas abertos. Então, os algoritmos usados para renderizar ambiente fechado não são o mesmo de ambientes abertos. Esse é o exemplo de substituições que a gente acaba tendo que fazer. Por exemplo, o RPG Maker é feito sob medida, como o próprio nome diz, para fazer um RPG. Fazer um jogo de nave espacial no RPG Maker é possível? Mas dá um trabalho do cão. Entretanto, com o advento de hardware cada vez melhor,
placas gráficas dedicadas, motores cada vez mais robustos, algoritmos de renderização e estrutura de dados cada vez melhores, acabam suavizando essas diferenças e possibilitando que alguns motores funcionem bem para diferentes gêneros de jogos e até ambientes muito distintos. Tem sido cada vez mais viável usar um mesmo motor para fazer jogos diferentes, como tiro e estratégia. No entanto, um pouquinho desse trade-off ainda existe. Então, às vezes, um motor vai ser melhor para um tipo de jogo do que outro. Motores de jogos feitos sob medida para um determinado jogo sempre possibilitarão produtos mais impressionantes. Se você tem um motor muito sob medida para um tipo de jogo, aquele jogo tende a ter uma qualidade melhor, teoricamente. No entanto, você, por exemplo, produzir um motor do zero para aquele jogo dos seus sonhos, isso pode trazer um custo maior de mão de obra e financeira das companhias. Mas tem situações que nem tem jeito. Às vezes existem jogos tão únicos que o motor do jogo tem que ser fabricado sob medida para ele. Tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou continuar fazendo alguns drops, alguns vídeos para comentar coisas de jogos que eu acho importante. E a gente vai começar a trabalhar nesse motor de jogos feito em JavaScript. Tá certo? Não deixa de curtir, compartilhar, porque você ajuda a divulgar meu trabalho, ajuda a fazer o canal Universo Discreto cada vez melhor. Valeu, obrigado e até a próxima.